Amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o pensais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura do profeta Isaías de hoje é para nos encher de esperança. Olha o que diz: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi. Existe uma lei eterna, divina, que rege o mundo. Essa lei eterna faz com que, querendo ou não querendo, as coisas que Deus quer e planeja serão feitas. Abaixo da lei eterna, existe a lei do homem, moral, natural, que passa pelo livre-arbítrio do homem. Ou seja, quando Deus manda com a sua lei eterna sobre a criação, aquilo vai se cumprir, querendo ou não. Mas a sua história particular depende do seu sim, da lei que você tem já cravada na sua alma. Ou seja, você, sendo humilde, se rende à lei eterna, se rende àquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Isso sim faz com que não só essa lei eterna cumpra de uma forma geral o projeto de salvação divino, né? Desde a criação Deus tem uma lei, um projeto, a economia da salvação. Já vai aprendendo um pouco de palavras teológicas. Mysterion é o projeto na Trindade, aquilo que não se é revelado. Oikonomia, né? A economia na teologia é a revelação desse mistério na história. Então, por isso que São Paulo fala o mistério que foi revelado, o mysterion, né? Aquilo que está em Deus de projeto de salvação, até o juízo final que está marcado, né? Então essa economia da salvação que se faz na história vai acontecer. Agora, cabe a nós, criaturas livres, nos aderirmos a ela ou não. Por isso que é importante, e eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro, que nós morramos para Deus. Se o orgulho, a vaidade,
é a chave do pecado original que nos afastou de Deus? É óbvio que se nós fôssemos bons por nós mesmos, nós ficaríamos orgulhosos. Nós acharíamos que somos melhores que os outros. Então, qual foi a solução para a sabedoria divina? Colocar o Espírito Santo dentro de nós. Por mais miseráveis, fedorentos que nós somos templos do Espírito Santo. Então é melhor que nós morramos e deixemos o Espírito Santo agir na nossa vida. Aí sim, aquilo que eu disse, os nossos talentos têm sentido, porque Deus eleva, principalmente com as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, Deus eleva os nossos talentos a um nível sobrenatural, e aí a nossa vida se torna toda sobrenatural. São José Maria Escrivá dizia, ou você vive uma vida sobrenatural, ou uma vida abaixo de animal. Porque o animal, ele dá glória a Deus cumprindo a sua natureza. A vaca dá glória a Deus comendo capim, tomando água, reproduzindo com o boi. Certo? Ali ela está cumprindo a sua missão na terra, seguindo a sua natureza, a natureza animal. Os anjos cumprem, já foram colocados à prova. Os anjos cumprem, dão glória a Deus, servindo a Deus para sempre, após a prova. E nós vamos dar glória a Deus quando deixarmos o Espírito Santo dentro de nós agir. Em todo momento da nossa vida, invoca o Espírito Santo. Quando você tiver dúvida do que fazer, Senhor, me inspira, faça de mim o que quiseres, que eu morra e que tu vivas em mim. Uma coisa boa para fazer é pegar um terço, após rezar o terço mariano, cada conta do terço você diz, Senhor, que eu morra e que tu vivas em mim. Senhor, que eu morra e que tu vivas em mim. Ah, padre, é muito masoquismo. Masoquismo é você afastar-se de Deus, da lei eterna. Porque a vida é dele. A sua inteligência é participação da dele. Não, mas eu sou muito inteligente, eu falo 10 línguas. Inclusive o latim e o grego. Eu estudei teologia, fiz sei lá o quê, doutorado. São Francisco de Assis não queria que os seus membros lá, os seus irmãos, estudassem. Porque ele sabia que um dos motivos da soberba é achar que sabe demais, né? Quem convenceu um pouco foi São Domingos, que teve alguns encontros, e principalmente Santo Antônio, porque Santo Antônio era agostiniano, muito inteligente, e convenceu um pouco a ordem a abrir aos estudos. E depois, na Idade Média, século XIII, as 2 grandes congregações que dominavam as universidades eram os franciscanos e os dominicanos. Tanto é que a disputa que teve na Universidade de Paris com Duns Scoto, era sob a Imaculada Conceição, era entre os franciscanos e os dominicanos. Os franciscanos com Duns Scoto defendendo a Imaculada Conceição, e os dominicanos, embasados um pouco em São Tomás, que deixava um pouco isso, não era tão de acordo, defendendo que Maria teve contato com o pecado, né? Através da passagem, acho que é Romanos 3:23, todo mundo nasce do pecado. Defendendo em cima disso. Então, os estudos, você estudar, nós vamos ter formações, todo mundo tem que ter o catecismo na mão, todo mundo tem que ter a Bíblia, né? O compêndio e o cat, nós vamos estudar. Só que nós vamos estudar para morrer, não para ser petulante. Não para se afirmar que agora você é... Não. Todo estudo tem que ter como meta a morte de si. Entenderam isso ou não? Ou não? Vocês estão meio chateadinhos? Não, padre, mas eu tenho muitos talentos. Tá bom? Morra e deixe o Espírito agir nos seus talentos. Bem, o Evangelho
Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos. Será que é o rosário? Eu já ouvi alguém falando, padre, mas como que vocês rezam? Nós rezamos o rosário, que se proibido ficar repetindo palavras, você fica repetindo a Ave Maria. É isso aqui que está falando? Não. São repetições vãs de pedidos que não são aquilo que Deus quer. Igual quando seu filho fica pedindo uma coisa que não tem nada a ver o tempo inteiro. Entende ou não? Quer partir, sei lá, quer ir para algum lugar, uma festa rave, o tempo inteiro. Quero ir, me deixa, papai. Isso que ele não quer. O rosário é uma meditação de toda a vida de Cristo. Então você reza as 10 Ave Marias, porque você está meditando aquele mistério, aquele momento de Jesus. É uma oração espetacular, né? Que inclusive foi dada a São Domingos também. Então, ela faz com que você medite a vida de Cristo. Então, na verdade, o rosário ele é contemplativo. Ele te faz cada vez mais entrar. Você não está com palavras vãs, exigindo coisas estúpidas de Deus. Você está bebendo da economia da salvação. Meditando o ápice da revelação, que é Cristo. Então, o rosário, tirando a adoração e a missa, é a oração mais forte e importante, né? Primeiro a missa, adoração. Onde tem Jesus Eucarístico é o ápice. E depois o rosário. O rosário diante do Santíssimo, ele é maravilhoso. Eu já vi padres falando que não se reza o rosário diante do Santíssimo. Gente, está na encíclica do Papa João Paulo II, o rosário, um vídeo no Maria. É óbvio que é muito bom rezar o terço e o rosário diante do Santíssimo. Quando forem rezar, reza o Pai Nosso. Realmente tem 7 pedidos, né? Nós temos aqui, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. 3 pedidos com relação a Deus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. 4 com relação a nós. Então, Mateus, sendo judeu, tem muito essa numerologia judaica do 7 da perfeição, em que Deus usa sempre disso também, né? E depois termina o evangelho com a questão do perdão. Isso é muito importante, gente. Eu sei que tem gente que sofreu abuso na infância, na adolescência, até do pai, do tio, da mãe. Às vezes até com conivência da mãe, né? A mãe sabia, eu já atendi muitas pessoas, mais mulheres, que são muito feridas, porque a mãe sabia que o padrasto abusava, e geralmente para não perder o padrasto, ela era conivente. Eu já vi de tudo, às vezes até o pai, né? E eu sei que não é fácil perdoar isso, mas quando eu estou dizendo que a graça de Deus é mais forte que a nossa miséria, eu estou dizendo que eu já vi vários casos em que eu, na direção espiritual, eu trabalhei o perdão com a pessoa. E acreditem, a maioria daquelas pessoas que me procuraram, que não conseguiam perdoar o abusador e que depois não conseguiam ser uma boa mãe, nem uma boa esposa, quando decidem perdoar, choram, libertam e conseguem viver uma vida normal. Mas não é que conseguem perdoar naturalmente, eu sei que é muito duro isso. Conseguem perdoar morrendo para si, aquilo que eu falei no início. Deixando que o Espírito dê a graça do perdão. O Espírito te faz perdoar. É algo sobrenatural. A fidelidade no matrimônio não é fácil, é algo que o Espírito vai te dar. Tem que rezar. A vida é sobrenatural. O celibato não é natural. Nenhum padre vive o celibato naturalmente. O padre vive o celibato rezando sobrenaturalmente. A graça de Deus tem que intervir o tempo inteiro na minha vida, saciar os meus desejos também afetivos e sexuais. Ah, mas o que é isso, padre? Basta você ler Deus Caritas Est. A primeira coisa que o Papa Bento faz é criticar um filósofo chamado Nietzsche. Nietzsche dizia que a igreja demoniza o amor eros. E Papa Bento diz que isso é uma grande mentira. O amor de Deus é eros, filos,
de amizade e ágape, né? De doação total. Então o amor de Deus, ele entra no meu eros, no meu corpo. Por isso que você também, quando o marido está acamado, a esposa, você tem que pedir o amor eros, para você não fazer besteira. Porque acabou o cafuné, acabou o sexo. Agora é cuidar até o último suspiro. Na saúde e na doença, não é isso? Muito bem. O que eu quero que vocês entendam é que essas coisas são muito altas para nós. O celibato, nunca imaginei que eu ia ter que viver celibato na vida. Eu via seminarista, eu achava que aquilo era tudo doido. Padre, então, eu achava que era de outro mundo, outro planeta. E hoje estou vivendo o celibato. Porque eu sou bom? Não, eu sou miserável, não presto. Mas é porque a graça de Deus me alcançou. A graça. Então, não desistam de lutar, porque a graça está sempre disponível. Cabe a você, no seu livre-arbítrio, se entregar a ela e dizer: eis-me aqui, Senhor, que eu morra e tu vivas em mim. Faça a tua vontade na minha vida. E eu serei feliz, para sempre. Porque a felicidade é um dom de Deus, de quem aceita morrer por ele. A felicidade é um dom de Deus. A felicidade é um dom de Deus. A felicidade é um dom de Deus. Salmo 126, 127, para algumas bíblias. De que adianta o homem acordar cedo e dormir tarde para buscar com o suor do rosto o que eu dou aos meus enquanto dorme. E ainda nós ganhamos Nossa Senhora, que enquanto dormimos, põe no colo e nos consola. Que Deus nos ajude a morrermos, cada dia nós, mais para nós mesmos. Assim seja. Amém.